noite a todos. Sejam bem-vindos para mais uma noite de atividades aqui na Casa Espírita. Que a paz do Mestre abençoe a todos os presentes, os antigos, os novos. Sejam bem-vindos. Pedindo inicialmente a todos que desliguem os celulares, tá? Para que nesse momento que vai ser realizado aqui o trabalho, que a gente possa se concentrar nas mensagens, nos ensinamentos, que a espiritualidade superior está junto conosco, então que a gente possa nesse momento nos concentrarmos aqui no trabalho a ser realizado, tá? Também pedindo a todos, aqueles que porventura precisarem de uma carona e que eu puder oferecer uma carona solidária, sempre é bem-vinda, tá? Porque o local aqui é ermo e ônibus essa hora, né, é igual ao antibiótico, de 9 em 9 horas. Então, quem puder colaborar. 9 porque eu estou sendo aqui é carnaval, né? Então a gente vai ficar um pouco mais calmo, tá? E falando em carnaval, tá? Os trabalhos essa semana estão firmes na casa, mas a partir da quinta-feira a gente vai fazer um recesso, está chegando o período de carnaval, tá? E a gente vai retornar no dia 10, normalmente, tá bom? Então a gente vai dar uma parada na semana que vem, tá? Para todo mundo fazer aquilo que lhe convém, que for necessário nesse período momesco, tá bom? A gente vai chamar a nossa irmã Rosa para fazer a leitura do preparo de ambiente. A leitura hoje é o Ter e o Ser, do livro Reflexões. 2 palavras, 3 letras cada, porém com significados tão diferentes. O ter, quando você for, fica aqui. O ser, quando você for, vai com você. E é isso que vai determinar seu futuro. Quanta energia desperdiçada no ter, que quando direcionada para o ser, poderia levar os irmãos a grandes transformações. Quando irão enxergar que é o ser que nos leva ao ter? Ter paz, ter amor, ter paciência, ter compaixão, ter misericórdia, ter compreensão da vida e das pessoas. Precisamos sair do ter para o ser, se quisermos realmente nos reformar nessa hora de grandes transformações. Temos que nos abrir para uma realidade maior, sairmos do nosso mundinho sem medo de nos machucar, pois é caindo que levantamos mais fortalecidos. O trabalho a todos espera. Precisamos de todos, de todos que quiserem se colocar à disposição, com o coração aberto, para ajudar ao próximo, sem preconceito, sabendo que os mais ajudados são os próprios trabalhadores, pois são os mais necessitados e compromissados. Portanto, mãos à obra, sem escolher tarefas, simplesmente se colocando à disposição. A oportunidade do trabalho é essa. Assim seja, graças a Deus. Vamos elevar nosso pensamento, nosso coração, para a nossa prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai, cá estamos mais uma vez reunidos em uma noite de estudos e atividades na nossa casa. Agradecemos a vossa luz, a sua bênção, agradecemos a todos os nossos mentores, a presença salutar de toda a espiritualidade superior, que possam estar atuando aqui conosco na nossa palestra, para nossos ensinamentos, para nossa orientação no nosso desempenho em nossa jornada, em nossa caminhada. Gratidão, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então, com muita alegria na noite de hoje, a gente recebe nossa irmã Carol Batista. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. Com o tema O Abraço Consolador do Cristo. Tá, Carol, com você. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez nessa casa abençoada, que eu tenho um carinho tão especial, né? Eu sempre digo, foi a primeira casa quando eu voltei para Friburgo, eu me encontrei, né? Então, é sempre uma alegria estar aqui entre esses irmãos e amigos, né? Que viraram amigos, viraram quase uma família, né?
Deixa eu só abrir o meu estudo aqui. Então, hoje, o estudo que eu trouxe, o nome é O Abraço Consolador do Cristo. E eu dei esse nome porque ele é um estudo baseado, né, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama O Cristo Consolador. E quando eu li aquele capítulo, e foi muito curioso, porque a gente lá em casa faz o Evangelho no lar, né? Todo domingo à noite, e a gente começou a fazer o Evangelho aleatório. Aí depois a gente falou assim, vamos seguindo pela ordem, né, do livro, pra gente ir entendendo melhor. E quando eu cheguei a gente chegou nesse capítulo, sabe aquela passagem assim que te atravessa? E é como se fosse um abraço mesmo do Cristo. Você se sente abraçado naquelas palavras ali de consolo. E aí eu falei, esse é o tema da minha próxima palestra. E eu dei o subtítulo de Luz e Esperança no Caminho Espírita. Porque é justamente sobre isso que ele nos fala. Sobre a luz do Cristo e sobre a gente ter esperança no amanhecer, esperança no consolo que ele nos dá. Né? E esse capítulo é engraçado, porque é um capítulo tão pequenininho em comparação aos outros capítulos do Evangelho. Quem não faz ainda o Evangelho, né, no lar, é uma oportunidade maravilhosa da gente conhecer um pouco mais essa palavra, a palavra do Cristo, à luz do Espiritismo. E é muito interessante porque ele vem de realmente, Kardec traduz ali pra gente, né? Muitas coisas que na Bíblia, né, estavam escritas, que Jesus falou e que a gente às vezes tem dificuldade de entender, e ele traduz ali de uma forma muito mais clara pra gente conseguir entender, né? E é um capítulo mais curtinho, mas ele é tão profundo, que dá a entender, nos leva a entender por que ele é tão curto, né? Ele tem muitos ensinamentos ali. Então, assim, o objetivo principal, né, desse estudo hoje é justamente mostrar o consolo que o Cristo nos traz através dessas palavras de vida, de amor e da revelação do Espiritismo que ele traz nesse capítulo, como Consolador prometido. Então, nesse capítulo, ele fala abertamente sobre o Espiritismo como o Consolador prometido. E o consolo que o Espiritismo nos dá é justamente esse: saber que nada acaba, que tudo que acontece para a gente tem um propósito, que não é que as coisas não se iniciam e não terminam nessa existência, né? Que a gente sabe que a gente tem muita história pretérita a essa existência, a gente ainda vai ter muita história à frente, e que a gente está nesse caminho evolutivo, mas que tudo que acontece aqui com a gente, os desafios que a gente enfrenta, as vivências que a gente passa, as pessoas com que a gente se relaciona, elas não estão ali por um mero acaso, elas estão ali tendo um propósito maior. Então eu vejo muito que o Espiritismo, e eu encontrei um Espiritismo na minha vida muito quando eu descobri esse consolo. Eu falei, meu Deus, o consolo de que nada acaba aqui, né? De que a gente veio de outras existências, de que a gente vai se reencontrar em outras, e a gente vai reencontrar aquelas pessoas amadas nossas que partiram um dia daqui da carne novamente. E ele nos traz também, aí ele começa falando sobre o jugo leve. Só pegar um pouquinho de água, gente, que hoje tá calor, né? Ainda. Ele fala nesse capítulo, ele começa falando sobre o jugo leve. E aí ele traz a passagem, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não conhece, ele sempre traz, né? Kardec sempre traz as passagens lá da Bíblia, e depois ele faz uma breve explicação, e depois ele traz a orientação dos espíritos, que é justamente o que os espíritos falam sobre aquilo. E aí ele traz a seguinte passagem: porque meu jugo é suave e meu fardo leve. Essa passagem está em Mateus. E aí o que ele está dizendo? O que Jesus quer dizer? Ele começa a introduzir esse assunto através dessa passagem. Ele promete o quê? Através dessa citação, ele já traz a questão do consolo, mas ele traz uma condição. Quando ele fala de jugo, né? O jugo, se a gente for pegar lá na etimologia da palavra, lá no significado puro da palavra,
ele é submissão, obediência, autoridade. Então, muitas pessoas deturparam essa passagem durante muito tempo, né? O meu jugo, o jugo é uma submissão, aquela coisa de eu tenho que subir. Não é nessa condição que Jesus fala isso, né? Até porque Jesus não tinha, Jesus era humildade pura, né? Ele nunca falaria algo nesse sentido. Quando ele fala do jugo, ele fala da obediência à lei. A lei de amor e de caridade, que é suave, né? Que é o fardo leve e suave. Então, a lei que ele ensinou é o jugo, né? Que é suave e o fardo é leve. Por quê? Gente, se a gente seguir, é que eu falo, se a gente for pelo amor, se a gente for pela caridade, é o que Jesus fala, tudo é muito mais simples, tudo é muito mais fácil. A lei dele não é a lei que subjuga ninguém, não é a lei do poder, não é a lei da autoridade humana, é uma lei de amor, né? Então, e a gente vê que é sempre muito olhando para dentro, né? É sempre um âmbito, ele sempre fala muito no âmbito individual, dessa decisão da gente se transformar. Então ele fala que o jugo é leve se a gente olhar para dentro, se transformar e seguir a lei de amor, seguir a lei de caridade. Então o caminho é sempre de dentro para fora. E cada pessoa, com os recursos que dispõe, onde e como viva, tem condições de renovar-se espiritualmente, libertando desses vícios que a gente tem. Então o poder está nas nossas mãos. É isso que ele quer trazer pra gente. Então o jugo dele é suave, o fardo é leve, se a gente saber escolher o caminho, o melhor caminho. Mas a gente tem o livre-arbítrio. Então cabe a gente escolher o caminho. E muitas vezes a gente escolhe o pior caminho. A gente escolhe o caminho mais difícil, mais pesado, mais pedregoso, onde a gente vai se decepcionar mais. E Jesus está ali, está pronto para nos mostrar. A gente só precisa querer ver, né? E aí ele traz a questão também eu vou pegar uns pontos principais desse capítulo e vou ir explicando alguns pontos que são mais relevantes que eu entendi e vou trazer alguns textos eu vou ler, porque são passagens tão bonitas, gente. A leitura, uma leitura tão bela, que é um pecado até eu não ler para vocês e não compartilhar com vocês aqui nessa noite. E ele vem introduzindo a revelação do Espiritismo. Quando ele fala da revelação do Espiritismo, ele começa primeiro com a passagem realmente lá do Cristo, quando Cristo estava aqui encarnado. Que Jesus disse assim, essa passagem está em João no capítulo 14. Se me amais, observais meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar o que vos tenho dito. Chega a ficar arrepiado, ó. Porque ele está dizendo justamente o quê? Ele está prometendo para a gente. Quando ele esteve aqui, ele já prometeu para a gente que ele iria para o Pai, mas que o Pai enviaria um outro Consolador que ficaria eternamente com a gente. A gente sabe que Jesus está eternamente com a gente também, só que naquele momento as pessoas entendiam ele como uma figura humana física, né? Que um dia partiria. Mas o Consolador ficará eternamente com a gente. E ele fala, aí ele traz o Espírito de verdade. E aí ele já apresenta o nome desse Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e não conhece. Vós, porém, o conhecereis, e ele ficará convosco. Então, ele vai vir ficar conosco eternamente, mas acima de tudo ele estará dentro de vós. Por quê? A palavra do Cristo, a palavra do Espírito de verdade, ela reside dentro da gente. Ela é viva, e isso é Deus em nós. Então, ela estará em nós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, e aí olha que interessante, ele fala que vos ensinará todas as coisas.
E aí nos leva ao entendimento de que Jesus, naquela época, não teve a oportunidade de ensinar todas as coisas que a gente precisaria saber. Até porque, por uma limitação mesmo das pessoas da época. Se o que Jesus falou, gente, né? Vamos parar a pensar. O que Jesus falou há 2025 anos atrás, hoje, tem gente que não entende e distorce, deturpa. Imagina o povo da época que não tinha uma consciência. Até os discípulos que andavam com ele ali no dia a dia não conseguiam muitas vezes compreender o que ele falava, né? Então a gente vê várias passagens dele tendo que repetir, dos discípulos falando: mestre, não estou entendendo. De um discípulo da mãe de André e João pedir para um ficar ao lado direito de Jesus e outro ficar ao lado esquerdo de Jesus quando estivesse na glória eterna, e eles discutirem por causa disso. Então você vê, se eles conseguissem entender a profundidade das palavras do Cristo, nunca eles pediriam uma coisa dessas. Então Jesus não conseguiu explicar tudo que ele precisava explicar com a clareza e com a profundidade que eram necessárias. Mas o Espírito, ele fala que o Espírito de verdade vai vir para explicar todas as coisas que ele não conseguiu explicar e recordar o que ele disse. Então, reforçar o que ele disse e trazer clareza de forma mais profunda agora, né, para uma sociedade onde nós estaríamos mais conscientes, tivéssemos mais condições de compreender aquilo tudo. E aí Kardec acrescenta: o Espiritismo vem no tempo previsto cumprir essa promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. A lei que Jesus falou lá naquela primeira citação que eu trouxe, do jugo suave e do fardo leve, é a lei de amor. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse por parábolas. Então o Espiritismo, ele vem trazer o quê? Ele vem trazer clareza sobre as coisas que Jesus só conseguiu falar através de parábolas, por conta da limitação de compreensão das pessoas da época. Disse o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Até hoje tem muita gente que não tem ouvido para ouvir nem olhos de ver, né, gente? O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Então, o Espiritismo, ele é claro e objetivo. Ele não fala através de parábolas, ele descortina todo o Evangelho de forma clara e direta ao ponto. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Que essa, eu entendo que é a maior consolação da gente. É saber que todas as dores da gente, elas têm uma causa e elas têm um propósito. Então, a gente consegue enfrentar e passar por esses desafios, por esses sofrimentos, com mais resiliência, com mais compreensão. E fazer desses desafios, que é o que ele nos ensina aqui, a nossa possibilidade, o nosso instrumento de redenção, o nosso instrumento de evolução. Entender é uma mudança de pensamento. A gente usa, hoje em dia está se usando muito a palavra ressignificar, né? É ressignificar nossas dores. É olhar sobre um outro ponto, dar um outro significado para essas dores, entendendo que aquilo ali não é algo ruim, mas parece algo ruim, mas que ela vem justamente para nos salvar, né? Elas vêm justamente nos auxiliar nesse processo de evolução, de crescimento. No livro da Esperança, de Emmanuel, psicografado por Chico, Emmanuel diz assim: através de numerosas reencarnações, temos sido cristãos sem Cristo. Olha isso, gente. Através de numerosas encarnações, temos sido cristãos sem Cristo. Porque muitas vezes, e a gente sabe, no decorrer da história toda, desde a morte do Cristo e até a expansão do cristianismo mundo afora, a essência do cristianismo se perdeu muito. E ele continua: agora que a doutrina espírita nolo revela por mentor claro e direto da alma,
ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima de quaisquer demonstrações exteriores. O que ele está dizendo, né? A gente, no decorrer dos séculos, o homem perdeu a essência do cristianismo, então a gente vivenciou expressões exteriores, rituais e templos, perdendo a essência do que o próprio Jesus, o evangelho de tudo que Jesus falou, né? E que agora a gente precisa dignificá-lo, torná-lo digno na nossa consciência, que é olhar para dentro. A gente precisa começar a parar e fazer o exercício contrário, o exercício de dentro para fora, buscar essa mudança, buscar o Deus, buscar Jesus dentro da gente, não fora, não fora, procurando refleti-lo em nós mesmos. Então, entender que assim, nós somos reflexo do Cristo, a partir do momento que a gente aplica, que a gente pratica a lei de amor, que a gente pratica o perdão, que a gente pratica o bem, a gente está sendo reflexo de Jesus também. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestra sublime do coração. Olha que bonito. Então, matricular o raciocínio, que é a nossa mente, voltar a nossa mente para a caridade, que é um instrumento maravilhoso de autodesenvolvimento. Quando a gente está praticando a caridade, o maior beneficiado somos nós. Então, você está fazendo pelo outro, mas o teu aprendizado, naquela prática de caridade, de bondade, é muito maior. E aí vem a instrução dos espíritos. Então tem essa parte toda inicial do capítulo e vem a instrução dos espíritos. E a instrução dos espíritos, Kardec trouxe 4 textos, e achei muito interessante isso, porque são 4 textos de momentos diferentes, e aí a gente vê, né, o trabalho minucioso, né, de Kardec, de catalogar isso tudo, de construir uma ordem lógica. É claro que ele estava sendo o tempo todo ali, né, instruído, orientado, né, intuído pela espiritualidade, mas existia um trabalho muito grande ali, né, físico mesmo e intelectual dele, de categorização da codificação de toda a doutrina. E são 4 textos, um de Paris em 1860, um de Paris em 1861, um em Bordeaux em 1861 e um em Havre. E aí, esses textos, a linguagem deles é muito bonita e é quando o Espírito de Verdade vem falar. Então, é o advento do Espírito de Verdade, tanto que o subtítulo é o advento do Espírito de Verdade. É a hora que o Espírito de Verdade realmente se descortina e fala tudo. E no Espiritismo tem 2 correntes, né? Tem uma corrente que fala que o Espírito de Verdade, que foi o grande mentor de Kardec em toda a codificação, é Jesus, é o próprio Jesus. E tem outras correntes que falam que, na verdade, não é só Jesus, é uma pleiade de espíritos coordenados, orientados por Jesus. Independente disso, nessa passagem aqui, eu me conectei muito como se fosse Jesus falando. E eu vou compartilhar com vocês, porque no texto ele fala como se fosse realmente. Ele começa o texto assim: como nos tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas, e escutai-me. Então ele já começa primeiro falando na primeira pessoa, falando como nos tempos passados lá em Israel, nos filhos que se perderam lá em Israel, que estavam perdidos em Israel. E aí ele faz um primeiro apelo. Esse texto todo é um texto de misericórdia, de amor, de compaixão e de apelo. Depois que eu li esse texto todo, eu consegui me conectar de uma forma que eu entendi assim: você sabe uma mãe ou um pai, quando fala com o filho? Filho, me escuta, não faz isso, o caminho é esse. E aí, às vezes, a gente, como filho na teimosia, vai pelo caminho errado. Mas ele reforça isso. Então, ele já começa na primeira frase, reforçando a questão espiritual.
o time. Então, eu venho trazer a verdade e dissipar as trevas. E essa palavra verdade, ela vai estar presente em todo esse texto. E achei isso muito interessante, porque ele vai trazer a verdade do ponto de vista do que é a verdade absoluta. Porque hoje, em dia, né, a verdade ela é um conceito relativo. Eu tenho a minha verdade, o outro tem a verdade dele. Se a gente for fazer ali uma cariação entre duas pessoas, uma acusando a outra, cada um vai dizer que está na razão, que a verdade é dele, o outro também não existe culpado. Então, Jesus traz a verdade aqui de um ponto de vista que ela é irrefutável. E ele continua nesse texto, nesse início. O Espiritismo, como minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. Então ele já introduz o Espiritismo com a palavra deles no tempo, com a palavra que ele disse lá no Evangelho quando ele esteve aqui. Deve lembrar quem não acredita que acima deles reina uma verdade imutável. E aí é a verdade que não muda nunca. Não é uma verdade parcial, né? E qual é essa verdade? Ele diz: o Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Então ele traz o quê? É o Deus que Jesus falou sobre ele, o Deus misericordioso, não aquele Deus punitivo, né? Aquele Deus que os judeus idolatravam na época, e que mesmo depois de Jesus ter vindo, ter falado isso tudo, essas palavras todas, as pessoas, os humanos continuaram construindo, né, a figura de Deus como aquele Deus punitivo, o Deus que castiga, né? Eu cresci, né, na igreja católica, e a gente ouvia muito assim: Deus vai castigar você, hein? Então, você é um Deus que você tem medo. Fala: meu Deus, eu tenho que seguir isso aqui tudo, os 10 mandamentos, porque senão Deus vai me castigar. E Jesus já tinha falado que não, que Deus é um pai de amor, né? Deus é o Abba, o paizinho, aquele pai que está sempre ao nosso lado, querendo o melhor pra gente. E agora, o Espírito de Verdade volta reforçando isso mais uma vez. Ele não falou que ele ia trazer tudo que não foi possível falar e recordar algumas coisas que foram ditas por Jesus? Então, Deus é um Deus de amor. E aí tem uma passagem do livro Emmanuel, narrado pelo próprio Espírito Emmanuel, né, psicografado por Chico Xavier, que Emmanuel fala assim: o cristianismo, inaugurando um novo ciclo de progresso espiritual, renovou as concepções de Deus no seio das ideias religiosas. Todavia, após a sua propagação, várias foram as interpretações escriturísticas. Ou seja, depois que o cristianismo se espalhou, começaram a surgir várias interpretações que estão ali nas escrituras, né? Que são interpretações muitas vezes engessadas e do ponto de vista de alguém com interesse em algo. Do aso a que as facções sectaristas tentassem isoladamente ser as suas únicas representantes. Então, que determinadas instituições faziam as pessoas crer que aquela era a verdade absoluta a partir da concepção dela. A Igreja Católica e as numerosas seitas protestantes, nascidas do ambiente por ela formado, têm levado longe a luta religiosa, esquecidas de que a providência divina é amor. Estabeleceram com a sua acanhada hermenêutica os dogmas da fé, nutrindo-se das fortunas iníquas a que se referem os evangelhos, prejudicando os necessitados e os infelizes. Então, na verdade, se perdeu totalmente do caminho, da essência do Evangelho do Cristo, ao invés de ajudar as pessoas, prejudicando as pessoas, né? Então, fica mais um apelo, né, para a gente entender e para a gente voltar, né? Esse texto também é um retorno, né? É um apelo de pai e um retorno para a gente retornar à essência
volta lá à essência. E é até interessante porque o Espiritismo, ele se baseia totalmente no que Jesus falou. Né? Quando Kardec começou a organizar o Espiritismo, ele entendeu que o que Jesus falou não gera dúvidas para ninguém, nenhuma religião. E o Espiritismo é uma doutrina que ela não quer separar. Ela é uma doutrina que ela quer abrir as mentes e ela quer congregar as pessoas. Então não é o ponto de vista de um, ele trouxe o ponto de vista do Cristo. Continuando a passagem, né, da orientação dos espíritos, esse texto todo, ele fala de compaixão. Um outro ponto muito importante que ele traz, porque aí ele vai falar do consolo, né, de como ele vê a gente. Ele diz assim: sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender a mão segura aos infelizes extraviados, que vendo o céu caem no abismo do erro. Então ele já coloca ali que ele está vendo, ele vê a gente errando e ele se sente tomado de compaixão por nós para poder virar as costas. Ele não vai virar as costas nunca. Então ele estende a mão mais uma vez aos infelizes e extraviados, a quem saiu, né, do caminho, que somos nós. Que toda vez muitas vezes a gente começa a andar um pouquinho mais, né, no caminho certo. Aí de repente dá uma escorregadinha, volta, cai no buraco de novo, cai no abismo do erro, mesmo vendo o céu, aí desperta e volta. E esse é o nosso caminhar evolutivo. E Jesus está ali, mesmo vendo a gente errando, ele continua compassivo e estendendo a mão, né, pra gente. Ele continua: acreditai, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio com o bom trigo, as utopias às verdades. Então, olha nessa frase que ele fala: acreditai, depois amai e meditai nas coisas que vos são reveladas. Meditar, acreditar antes de tudo, porque se a gente não acredita, a gente não vai em frente, a gente não ama, a gente não entende, não busca entender. Depois amar, que é o grande mandamento, e meditar naquilo que nos foi revelado. Porque revelação, a palavra revelar é tirar o véu. Realmente, como a Emmanuel falou lá em cima, as coisas agora é tirado o véu. Então, a gente precisa meditar sobre essas coisas para compreender. Agora é a nossa vez, é a nossa hora de compreender e de ficarmos atentos. De estarmos atentos para a gente não misturar o joio com o trigo, para a gente não misturar o que é ilusão com a verdade, porque o mundo está cheinho de ilusão, assim, ó, cheinho. E para a gente conseguir enxergar a verdade, a gente precisa estar conectado com Deus, estar conectado com a espiritualidade, para a gente conseguir discernir, né, o que é a utopia, o que é aquilo que é uma ilusão, e o que é a verdade. E para a gente também ter força, ter coragem, para a gente não ceder à ilusão, que muitas vezes é boa, né, gente? Às vezes a ilusão ela é confortável, ela traz um afago para o ego, né? Mas não é isso que vai fazer a gente evoluir, não é isso que vai fazer a gente crescer e a gente seguir em frente, pelo contrário. O que vai atrasar a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual. Então, ele reforça agora que é importante a gente estudar, é importante a gente entender. E essa é uma das bases da doutrina espírita. E logo em seguida, ele vai trazer uma citação que a gente no espiritismo tem muito como um mandamento espírita, né? Que a gente tem muito como base. Ele fala assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, o que ele está dizendo? Mais uma vez reforçando que o primeiro mandamento sempre vai ser o amor. O primeiro mandamento vai ser sempre o amar ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas o segundo mandamento é a instrução. Instruí-vos. Então, a gente precisa agora, como espíritos despertos, entendermos que
a gente não sabe tudo, pelo contrário, quando a gente começa a estudar, aí que a gente percebe que a gente não sabe nada. É que nem quando você faz faculdade. Eu lembro que o meu último dia na faculdade, 4 anos de faculdade, me bateu um desespero, porque eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que trabalhar e eu não sei nada, né? Dá aquela sensação de que, e agora? Só que é ali na prática, né? É a prática junto com a teoria, do que com a bagagem da teoria que a gente aprendeu, e a gente tem que seguir em frente. No espiritismo, a mesma coisa. Você começa a estudar e você vai vendo que tem mais tanta coisa para você estudar, e tem mais tanta coisa que a gente sabe só um pouquinho de nada. E é isso que nos motiva a buscarmos ainda mais o conhecimento, porque o conhecimento está aí, está disponível, agora está disponível. Ele continua falando assim: todas as verdades encontram-se no cristianismo. Os erros que nele criaram raízes são de origem unicamente humana. Então, o que ele falou? Ele falou, reforçou o que eu disse lá anteriormente. Todas as verdades, e a verdade imutável, a verdade no conceito absoluto da palavra, elas encontram no cristianismo na expressão do que o Cristo deixou na terra pra gente, das palavras benditas do Evangelho. Os erros que criaram raízes são estritamente humanos. Então, foi o quê? Foi a interpretação do humano sobre aquilo, a deturpação daquilo por poder, por interesses, por força e por busca de glórias materiais, né? Que foi deixando se perder essa palavra, a essência, né, do cristianismo. Então, fica essa reflexão pra gente de... Eu sempre, na outra palestra que eu dei aqui, eu gosto de falar isso, né? Porque, primeiro, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de estudar, né? Então, eu já gosto de buscar, de motivar as pessoas a estudar, né? E segundo, porque a doutrina espírita, ela nos oferece muitas facilidades para a gente conhecer, de conhecimento. Então, a gente vê aqui nos grupos espíritas, tem sempre as aulas, né? Tem sempre os estudos sistematizados, tem o estudo sistematizado da doutrina, tem o estudo dos livros, do livro dos espíritos, o estudo do livro dos médiuns, Então, depende muito unicamente da gente buscar, né? É aquilo, conhecereis a verdade vos libertará. A gente precisa buscar essa verdade também, buscar esse conhecimento. E a gente só começa a buscar esse conhecimento a partir do momento que a gente desperta e vai em busca, realmente, e tenta compreender. Fala assim, poxa, eu quero tentar entender isso. Isso, às vezes é numa palestra, às vezes é num texto que você recebe. Peraí, eu quero entender um pouco mais isso, e começa a buscar. E a Casa Espírita está aqui disponível, gente, para a gente aprender. Tem casas espíritas também que tem o estudos online, então que não tem essa desculpa de que eu não posso me deslocar da minha casa para ir. Então, hoje em dia, e também no YouTube, né? No YouTube tem vários estudos disponíveis, no YouTube tem, no Spotify tem podcasts. Para quem não tem tempo, eu estou dirigindo, mas eu estou ouvindo um podcast ali, de repente de alguém falando, de uma palestra. Isso tudo são oportunidades de aprendizado, né? A oportunidade de aprendizado, ela não está restrita à casa espírita só, né? A casa espírita facilita esse trabalho. Mas hoje a gente tem a internet aí, que é usada para tanta coisa que muitas vezes é ruim, mas também tem uma infinidade de coisas boas acontecendo ali. Então, cabe a nós, né, dar um significado e fazer o uso certo dos instrumentos, das ferramentas que Deus nos possibilitou ter. Porque a tecnologia é uma ferramenta possibilitada pela espiritualidade também. E cabe a gente, a nós humanos, fazermos bom uso dela ou não. A gente vê aí na história da humanidade ferramentas e invenções maravilhosas que foram construídas com boas intenções e que depois foram usadas para coisas ruins. Mas cabe a cada um de nós dar significado a isso.
E aí, gente, ele vai também nos apontar o caminho. Então, até agora, ele foi dizendo, então, ele fez um alerta pra gente, né? Ele pediu pra gente amar o tempo todo, ele pediu pra gente se instruir, ele pediu pra gente buscar realmente todas as verdades, explicou que as verdades estão contidas realmente na palavra dele e que isso se perdeu. E agora ele vai dizer também, ele vai nos apontar o caminho. Então ele, como se ele tivesse feito uma retrospectiva, ele falou que ele estava ali para abraçar a gente, consolou a gente, e agora ele vai apontar um caminho para a gente também, de uma forma prática, né? Como é que Jesus é maravilhoso? Ele está ali como um pai, um amigo que nos aponta o caminho, que nem uma mãe e um pai. Olha só, escuta, não faz isso, eu estou aqui para o que você precisar, mas o caminho melhor é esse aqui. E ele diz que o melhor caminho que a gente tem é o trabalho. Seguimos firmes no nosso trabalho. E quando ele fala trabalho, eu interpreto, né? Não é um trabalho só físico, não é um trabalho só da caridade, é um trabalho interior também. Porque a gente que está no processo de reforma íntima, a gente que está no processo de tentar mudar, de se melhorar, a gente sabe que trabalho que dá muito trabalho. Tem dias que é mais pesado que virar uma laje. Porque é você com você ali o tempo todo, e aquilo exige uma força mental, aquilo exige uma coragem de, muitas vezes, quando aquela pessoa te ofende, você saber que assim, eu não posso revidar na mesma palavra que essa pessoa, eu não posso usar o mesmo artifício que essa pessoa, porque não é o caminho que Jesus trouxe pra gente. O caminho dele está ali. Só que o nosso ego, né, ele muitas vezes nos impede de conseguir praticar de forma real mesmo, de forma viva, essas palavras, aqueles mandamentos que Jesus nos trouxe. Então, é um trabalho interior muito grande, mas esse é o caminho, não tem outro caminho. Então é o trabalho interior e o trabalho exterior, o trabalho de botar a mão na massa também, porque enquanto a gente está ajudando o outro, enquanto a gente está fazendo o bem na caridade e trabalhando e arregaçando as mangas e ali, a gente está se burilando também, a gente está se trabalhando. Então olha que bonito, foi o que eu falei lá no início. Então, olha como é que a lei de Deus, ela é perfeita, né? E ela vai se retroalimentando. Então, o que eu faço para o outro volta para mim, e aqui, a partir do outro eu consigo me enxergar, eu consigo enxergar aquilo que em mim precisa ser trabalhado, porque para a gente conseguir trabalhar o que precisa ser melhorado na gente, primeiro a gente precisa enxergar. Se a gente não sabe o que precisa ser trabalhado, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai trabalhar? Então, a partir do outro também, o outro é um reflexo, é um espelho da gente. A gente consegue ir se vendo. E a partir das situações, quando a gente está ali ajudando um irmão, a gente reflete sobre muitas coisas até que a gente já tem, né, gente? E que a gente às vezes vê um irmão numa condição muito mais desafiadora do que a gente, e a gente para e pensa assim, meu Deus, por que eu reclamo tanto? Por que eu não agradeço mais? Então, é um aprendizado prático ali, vivenciado, que nenhuma escola, nenhum texto conceitual vai trazer. É a vivência. Então, ele complementa que os nossos esforços e misérias é o que deve nos tornar ricos nas esferas superiores. Então, ele diz, é justamente esse trabalho, esses esforços que a gente tem e as misérias que ele diz, os desafios, né, que acontecem na vida da gente, é isso que nos vai tornar ricos nas esferas superiores. É isso que vai preparar a gente, vai tornar a gente forte, vai melhorar o nosso espírito para a gente conseguir acessar as esferas superiores. E aí ele faz um outro apelo, não nos iludamos. Então, não, gente,
é que ele fala: filho, não se ilude. Não se ilude, porque o mundo vai trazer muita ilusão para você. Não se ilude, foca aqui. E é muito isso, né? Quando a gente percebe muitas vezes, e a ilusão, ela é sorrateira, né, gente? O ego é sorrateiro. Quando você vê, você já caiu ali, você nem percebeu. E aí, a importância da gente estar sempre estudando a palavra, da gente estar sempre frequentando o centro espírita, da gente estar sempre buscando esse autodesenvolvimento, é justamente porque é nessa hora que a gente volta para si. Então, nessa hora, a gente lê uma passagem, a gente fala assim: caramba, olha onde que eu estava caindo no abismo de novo. E aí parece que Deus, né, Jesus fala com a gente através, e a espiritualidade toda fala com a gente através desses insights, né, dessas intuições. Volta para o caminho, volta. Só que se a gente não está sendo exposto a isso, se a gente não está estudando, se a gente não está ouvindo uma palavra elevada, a gente vai indo lá bonito, lá na ilusão, feliz da vida, e quando a gente vai ver o buraco que a gente está, o abismo que a gente está, é muito fundo, e aí para sair é muito mais difícil. Ele fala assim: em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem aos seus irmãos são meus bem-amados. Então ele já disse o caminho: aquele que carrega o seu fardo, as suas dores, os seus desafios, os seus problemas, que a gente diz, problemas que a gente tem, mas que ainda ajuda os seus irmãos, são os bem-amados do Cristo. Por quê? Porque além dele olhar para ele está olhando para o próximo. E não tem nada melhor do que de combustível para a vida da gente do que ajudar o próximo, do que fazer esse movimento. E aí ele faz um reforço, mais um reforço consolador, dizendo que ele está convosco. Ele fala assim: eu estou convosco e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para um dia vos lançardes livres e felizes no seio daquele que vos criou frágeis. Então o que ele diz? Bebei na fonte viva do amor, a fonte viva do amor, que é a palavra dele. Isso tudo que ele está falando é uma fonte viva do amor já. E para a gente se preparar, hoje que a gente está cativo da vida, cativo preso mesmo, gente, nesse corpo material aqui, nessa existência material encarnatória de terceira dimensão, porque um dia a gente vai se lançar livre e feliz nos seios do Pai, daquele que vos criou frágeis. E não é isso que os Espíritos dizem? Que Deus nos criou simples e ignorantes para vos tornar perfectíveis. Ele nos criou frágeis, mas para a gente se tornar perfeitos, assim como Jesus. E deseja que modeleis vós mesmos a vossa própria argila, a fim de serdes os artesãos da vossa imortalidade. Olha que bonito. Então ele diz que o Pai deu essa oportunidade para que nós mesmos nos modelemos. Porque Deus podia ter criado a gente já perfeito, né? Mas aí, que mérito nós teríamos nisso? Então, ele deu essa oportunidade para nós aprendermos nessa evolução e a gente ir se burilando ali, se moldando como um artesão molda a argila, né? Só que se moldando, sendo os artesãos da nossa imortalidade. Então, isso que nós somos, né? Nós somos a partir da percepção do Pai. E ele traz um termo que é um termo muito bonito nesse texto também, que a gente também no Espiritismo tem bastante estudo sobre isso, e é bem interessante, que ele diz que ele é um médico de almas, né? E olha que bonito, ele é um médico ele se coloca como um médico de almas, aquele que está ali para curar, né? O médico, ele está ali para nos trazer a cura física, mas Jesus é o médico das almas. Então, ele promete o remédio que deve nos curar. E se autodenomina como o médico de almas. Então, ele é a solução. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o caminho que vai nos levar à cura, que vai nos trazer a cura. E a cura está em nós mesmos. Ele é o caminho, ele vai nos mostrar. Porque a gente ainda tem aquela visão muito amadora, né? E muito
naquela zoninha de conforto da gente, né? De que, Deus vai me curar. Deus vai me curar. Jesus, a gente terceiriza, né? Terceiriza a cura. Mas qual a parte da gente nessa cura? Jesus traz um manancial de vida para nos curar. Ele já trouxe ali. Então, ele nos coloca como protagonistas dessa cura. Em toda a cura que ele fazia quando ele estava aqui na terra, ele não falava que era ele que tinha curado. Ele falava o quê? A sua fé te curou. Então, é sobre nós. É sobre nós através dele. E ele continua: os fracos, os sofredores e enfermos são meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. Então, muitas vezes, tem dias que são dias difíceis, que a gente precisa ouvir isso, né? É a palavra que a gente precisa ouvir. Tipo, eu sei que tem alguém que olha por mim, que não me desampara, que está ali pronto para me aliviar e para tirar a sobrecarga que eu trago sobre os meus ombros. E ele se coloca como essa pessoa. Ele está dizendo isso. Só que ele também alerta. Ele faz um alerta importante. Ele fala assim: não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-los. Então, ele já diz: meu filho, não perde seu tempo procurando a solução em outro lugar. O único lugar que tem, que você vai conseguir ser aliviado, só é Deus, é o Pai. O mundo é incapaz de te dar isso. Porque muitas vezes a gente vai buscar realmente o consolo no mundo. Então, eu tô me sentindo mal, eu tô triste e tal. Eu vou ali fazer uma compra, vou comprar que eu fico bem. Eu preciso viajar, eu preciso fazer uma viagem que eu vou ficar bem. Eu preciso fazer, mudar de emprego. Mudar de emprego vai ser minha solução. Eu preciso me separar, que vai ser a minha solução, que isso que é o caminho. Não está em nada disso, não está no material, não está justamente nele, em tudo que ele traz, na palavra que ele traz. Então, ele já adianta pra gente, não perde tempo, sabe? E eu falo que esse texto aqui é um GPS da existência aqui, sabe? Ele está trazendo, é um mapa de como a gente viver, como a gente superar os desafios, que nos dias que forem difíceis ele vai estar ali, mas ele está apontando o caminho, está dizendo o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Então, a gente precisa parar, estudar, meditar, como ele disse, sobre a palavra, para entender. É um código, decodificar. Isso aqui é um código, só que de forma muito mais clara. E ele reforça o apelo. Então, ele reforça, mais na frente do texto, ele vai reforçar esse apelo. Deus faz um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Então, o supremo apelo de Deus é o Espiritismo. Deus nos dá uma segunda chance, sabe? No amor infinito dele, na misericórdia infinita dele, ele nos traz uma segunda chance, uma segunda oportunidade, que é um apelo dele: filhos, me escuta, escutai. Então ele reforça isso, escutai. E aí, o que é o apelo de Deus, né? O que é o caminho, né? O supremo apelo através do Espiritismo, mais uma vez, a prática da lei divina do amor e da caridade, que está ali. É esse o caminho. E ele sempre diz, até nesse texto ele reforça isso: amai e orai. Então ele traz agora a oração também como essa ferramenta poderosa que a gente tem, né? Não gosto de falar arma, né? Mas que é uma ferramenta poderosa que a gente tem para a gente aprender, para a gente lidar com as situações difíceis que a vida vai nos impor. Ele fala assim na passagem: invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho até a vós porque me chamastes. O que nada mais é chamar Cristo, chamar Deus, nada mais é do que orar. Quando a gente ora, a gente está chamando: Senhor, Deus, me ajuda, né? A gente está ali naquele momento pedindo a ajuda dele, clamando.
Então, ele vai sempre ouvir, ele vai sempre enviar, ele está dizendo aqui, ele vai sempre mandar ajuda. E por fim, ele traz dois pontos como sendo duas outras ferramentas principais que nos ajudam a viver essa existência e a praticar a palavra de Deus, né, a palavra do Cristo, o evangelho de amor dele, dentro de tudo que a gente leu aqui. Ele vai falar sobre devoção e abnegação. Ele vai dizer assim: o devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Devoção, expressão de amor e serviço ao próximo. Nada mais do que o quê? Caridade. A abnegação, renúncia dos interesses pessoais. Quando a gente renuncia os nossos interesses pessoais em favor do outro. E isso não é amor? Isso não é amor na sua essência? Ele continua: usai, pois, como divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade impõem. Então ele diz o quê? Aquilo que foi falado lá do trabalho, que quando a gente está ali trabalhando, que quando a gente está sendo caridoso, que quando a gente está sendo abnegado e a gente está trabalhando em prol do outro, que a gente está renunciando dos nossos interesses pessoais por um outro, a gente é forte. A força da gente também vem daí. Então, essas duas palavras, elas resumem os deveres que a caridade e a humildade impõem. Então, é a prática da caridade e da humildade. E, por fim, eu quero passar um vídeo que resume muito bem tudo isso que eu falei, de uma forma muito mais bela, né, cantada. E queria que vocês prestassem bastante atenção na letra da música, tá? Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor,
todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia, 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 Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Aqui, Carol, para fazer uma coisa, nada é por acaso. Então, eu tenho um texto que acabou de sair do forno, tem tudo a ver com essa palestra. Nossa Luz. O que faz a vida valer a pena? Essa é uma reflexão que todos deveriam fazer. O que faz a vida valer a pena? Vivemos normalmente um dia corrido, que pouco pensamos no propósito da vida. Pergunto novamente e várias vezes venho me perguntando: o que faz a vida valer a pena? Todos nós, em algum momento em nossa trajetória, deveríamos fazer essa pergunta e, com toda coragem e sinceridade, responder para nós mesmos. Depois de muito refletir, cheguei à conclusão que, para mim, a vida só vale a pena com o amor. Só o amor pode nos transportar do pesadelo ao sonho. Só o amor é capaz de unir pessoas. Só através do amor conseguimos nos perdoar e, nos perdoando, perdoar o outro. Só com o amor conseguimos reavaliar toda a nossa trajetória, sem dor, sem culpa e nos dando uma segunda chance. Só o amor faz valer a pena tudo em nossa vida, até mesmo nossos próprios erros. Temos que principalmente nos amar, com nossos defeitos e qualidades. E se tivermos que mudar alguma coisa, que mudemos com amor e por amor. Então, a resposta a essa pergunta, o que faz a vida valer a pena? Meu grito para o mundo é o amor. Márcia Mackenzie. E nesse momento agora, nossa irmã Carol vai fazer a prece final. Deus, nosso Pai, de infinita bondade, Paizinho querido, Mestre Jesus, nosso amigo misericordioso e grande exemplo, espiritualidade amiga. Agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, por todas essas palavras de amor, de consolo, de força, que aqui tivemos contato hoje, que elas possam fazer morada em nossos corações, que o nosso coração seja o solo fértil onde elas possam brotar, e que saibamos sempre, possamos sempre nos lembrar que nos momentos mais difíceis Tu estás sempre conosco. Acalma o coração dos aflitos,
Fortalece aqueles que passam por dificuldades, por grandes dificuldades nesse momento, Senhor. Todos que estão acamados, as pessoas que estão passando por conflitos em vários países, as pessoas que se encontram nos manicômios, nas prisões. Senhor, leva essa consolo até eles também. Que a cada um de nós fortalecemos na nossa caminhada, na nossa jornada diária, nessa existência. Obrigada mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Lembrando a todos que todas as palestras realizadas aqui na casa, elas estão disponíveis na página do GEL, lá no YouTube. Curte, compartilha, assiste, reassiste. E também todos os domingos, às 3 da tarde, na Rádio Comunidade Friburgo FM 104.9, sempre também tem um áudio reprisando a palestra da semana a qual foi realizada. Mas as palestras retornam no dia 10, após o período de carnaval. Gratidão a todos os presentes e que a paz do Mestre nos conduza aos nossos lares. Uma boa noite a todos. Tá? Bom período romístico a todos.